Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de julho de 2011, sexta-feira. O verbete é 2007. 8 páginas, 49 elogias, 25 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 16 máximos. O tema é inclusão parasocial. A especialidade é parasociologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Ana Luísa, que está aqui, muito bem assessorada. Cuidado com ela, que essa aí é muito viva. Você sabe, é um dos suportes básicos e pilotis lá do Instituto. Cuidado com ela. Definição. A inclusão parasocial é ação, atitude, conduta, postura, comportamento, técnica ou meio interassistencial capaz de incluir a consciência extrafísica reurbanizada, predisposta à renovação, no fluxo da dinamização autoevolutiva desencadeado pela Reurbex. A inclusão do iletrado, a inclusão do infradotado, a inclusão dos refugiados, a inclusão dos exilados, a inclusão dos repatriados, a inclusão dos deportados, a inclusão do portador de necessidades especiais, a inclusão do retomador de tarefa, a inclusão do intermissivista e do adaptado, a inclusão do dessomante, a inclusão do ressomante, a inclusão do superdotado, a roda dos excluídos. Só faltou colocar a inclusão do alindário. O mais tem tudo aqui. Agora, eu li apenas uma parte, tá, gente? A inclusão da CONSREL, a inclusão do transmigrado, o Comitê de Para-Recepção, o Serviço de Encaminhamento da Consciência Dessomada. Agora, nós temos na argumentologia o parágrafo das exclusões. São 5 exemplos de exclusões sociais e parasociais, baratrosféricas e antiassistenciais. Nas diretrizes, tem 4 diretrizes citadas em ordem cronológica, elaboradas e divulgadas pela Organização das Nações Unidas no século XX, com o objetivo de subsidiar e orientar as políticas de inclusão social. Tem também as inclusões, com 7 exemplos de inclusões sociais da teática da interassistencialidade. Primeiro era exclusões, aqui agora é inclusões. E depois tem Reurbex. Conforme as pesquisas da Conscienciologia, 5 exemplos, em ordem alfabética, de inclusões parasociais, atinentes aos trabalhos da interassistência das reurbanizações extrafísicas. Na remissiologia, destacamos 5 itens. Acolhimento assistencial extrafísico, autoexclusão cosmoética, desbarbarização da humanidade, paraetologia e para-tarefa do amparador. Agora, nós temos a frase enfática. A vivência da inclusão parasocial expande a interassistencialidade do intermissivista através da tenepse e da projeção lúcida, no âmbito das Reurbex e da para-ressocialização evolutiva. Agora, eu chamo a atenção para a questionologia. Você já vivencia a realidade da inclusão parasocial? Já desencadeou reciclagem intraconscienciais pessoais a partir das autorreflexões sobre os desafios quanto à reeducação evolutiva das consciências reurbanizadas? Agora, gente, eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 42 siglas. Tem 11 SESC pedais e tem, ao todo, 33 números ou algarismos específicos. Tem muito detalhe, porque também são 8 páginas. Agora, questionamento. Trabalho em uma creche e hoje uma criança de 4 anos teve um surto de gritos, parecia possessão. 2 professoras não conseguiam segurá-la. Agredia a todos. A saída foi a diretora ter que chamar a mãe. De que maneira agir numa situação dessas para ajudar a criança? Primeiro é arco voltaico.
Pega a criança e põe energia nela, que geralmente aí afasta o assediador ou possessor. Agora, ó, isso aqui, eu acho que seria bom você responder antes de mim, o que eu vou ler aqui agora. Presta bem atenção. Se não for qualquer coisa, eu falo depois, mas esse aqui eu acho que seria bom, que mexe com esse processo de inclusão e exclusão. Minha dupla tem o hábito de manter, além de um bom relacionamento com suas ex-esposas, que são aproximadamente 5, com 2 delas teve 2 filhos de 13 e 23 anos. Também mantém um link constante. Exemplo disso é dividir secretária com uma delas. Vai 2 dias na casa da ex e 3 na nossa casa. Acompanha seus problemas de saúde, seus novos relacionamentos, se estão bem no emprego, se fazem aniversário, se estão tristes ou se beberam demais. Dispensa tratamento carinhoso e com alguma intimidade. Não me considero ciumenta, mas não sei até que ponto acho normal. Sei que a mãe do menor conta com ele para tudo, porque não tem para subsistir sozinho. Como subsistir sozinha? Vocês sabem, esse é o povo lá dos Estados Unidos, né? Você sabe aquela seita. Sei que a evolução dos mormons, sei que a evolução nos leva à mega fraternidade, mas desconfie que ele tem essa necessidade de se manter ligado e se acha evolutivamente superior por agir assim. Até que ponto uma confusão por parte das ex, que nunca refizeram suas vidas e ainda contam com ele para muitas coisas, tirar dúvidas sobre o problema do dia a dia, dentre outras coisas. Como devo abordar e agir? É um processo de inclusão, não é? Pode falar. É assim, ó. Essa vez veio em cima do lance. Uma coisa é inclusão social, parasocial e tudo. Uma outra é a promiscuidade e uma certa... tem o harém, né? A condição do homem que vive a poligamia e o harém. Uma tendência mormônica muito forte. Muito grande. E o controle da vida das pessoas todas, né? O controle de todo mundo mesmo. É esquisito isso aí. Muito esquisito. Agora, ele coloca todo mundo sob o... É uma dupla, assim, um pouquinho exagerosa, né? É um pouco. É um pouco. Recentemente eu vi uma matéria na televisão sobre os mormons. E o pai, ele tinha, acho que 6 ou 7 esposas, e ele estava sendo processado, inclusive, por pedofilia. Porque algumas ele se casou quando elas tinham 15 anos, 14 anos e tudo. Mas a própria família ficava revoltada com a prisão dele. As mães, as mulheres todas, os filhos todos. Então, é uma questão mútua, né? Um tipo de relação assim nunca é de uma parte só, né? Sempre tem a anuência da outra parte. Seattle, como eles falam lá, Seattle. Seattle, é a cidade braba. Isso. Mas eu não considero que isso seja a inclusão que a gente está falando. Visto que trocamos de amparadores na medida do nosso progresso na intrafisicalidade, surgem as seguintes questões. Os amparadores, estando na dimensão extrafísica de psicossoma, evoluem da mesma forma que evoluem na dimensão intrafísica, estando ressomado? Tem que perguntar para cada um deles, saber o que eles vêm fazer aqui. Os amparadores sobem de nível evolutivo somente enquanto ressomados? Olha, todo mundo precisa de passar pela ressoma, senão não sai de vir aqui, né? Seria até bom, né? Quando a gente puder. Agora, ó, para verbetógrafo. Poderia comentar na Fatologia, página 37, final da 3ª linha, a inclusão do intermissivista inadaptado. A inclusão do intermissivista inadaptado é porque o intermissivista inadaptado é até um tema de um verbete, é a pessoa que tem uma certa dificuldade em cumprir aqueles compromissos acordados ainda na intermissão, durante o curso intermissivo. E quando essa pessoa decide voltar ou retomar os trabalhos, geralmente é o retomador da Proexis, que a gente chama, é muito necessário o acolhimento, o abertismo do grupo ao qual essa pessoa está vinculada, para que ela possa retomar os trabalhos dos quais ela também faz parte, que ela tem responsabilidade por isso. Às vezes, a pessoa que é inadaptada deixou passar a oportunidade e o grupo mais próximo de convívio já está num outro contexto, numa outra condição. Então, é difícil para essa pessoa, às vezes, se integrar ao novo grupo. Então, é muito importante esse acolhimento e o abertismo do grupo para ajudar a pessoa no cumprimento da Proexis.
na culturologia, página 41. A evitação da cultura da pobreza. É aquela cultura que, geralmente, em governos em regimes, né, de políticos mais populistas, se tem parte da população, até pela falta de conhecimento, pela ignorância, uma condição de uma certa uma acomodação, uma postura mais passiva perante uma condição de pobreza e às vezes muito extrema. Então no sentido de tentar, através da educação, através antes, né, do saneamento, da alimentação, de tudo isso, promover uma condição que permita às pessoas melhor condição para pensar e para sair disso. Porque essa cultura da pobreza, ela alimenta, às vezes, instituições, estados, governos, né, nesse sentido. E, aparentemente, é uma inclusão. Em exclusões, página 41, item 2. Exclusão geográfica. O que a professora acha de incluir a exclusão urbana através dos muros dos suntuosos condomínios fechados das grandes cidades? É exemplo de Alphaville, em São Paulo. Eu acho que aí já tem uma outra condição, que é a condição da segurança desses locais. Esses exemplos que eu coloquei aqui, existe um estudo desses tipos dentro da sociologia, né, desses muros. Então, por exemplo, esse de Israel, ele é considerado um muro étnico, né, que é para separar os povos, e tinha uma série de críticas, de acordo, segundo as quais, né, Israel estaria alterando até o limite geográfico, tomando uma parte do território palestino. O outro é a condição de concentração de riqueza, que é o do México, né? Então, é um processo bem específico de separação dos povos. No caso das grandes cidades, hoje em dia, com a condição de inseguridade que existe, é muito difícil você não ter algumas condições básicas de segurança. O que vai fazer? Não é o ideal, mas... Para a verbetógrafa, página 38. Parafatologia, 7ª linha. Por favor, poderia explicar a paradiscriminação de consciência atuando aos moldes de projeção lúcida vexaminosa? Às vezes, a pessoa sai do corpo e tem uma experiência pelo paravisual, ou por da consciência, ou por algum preconceito, adquirir ou ter uma visão a priorista sobre quem é aquela consciência, ou ter receio, medo, ou mesmo um rechaço. E ao conhecer, ou ao entender a situação que aquela pessoa extrafísica, no caso, né, consciência extrafísica experimenta, geralmente o nível de compreensão do assistente, no caso, aumenta. E, nesse sentido, pode se tornar um experimento vexaminoso, porque a pessoa, ao entender todo o contexto extrafísico vivenciado por aquela outra consciência, fica um pouco envergonhado, envergonhada com aquela situação. Olha, hoje é o 2º Festival de Inverno, a programação. 15 horas, a série Roda de Hans Kohlenberg. 18 horas, feira noturna, atividade gratuita, artesanato, gastronomia, exposição de fotografias, livros. 19h30, apresentação da peça de teatro teatral Gênesis, Companhia Vida e Sonho. Peça que retrata a origem da criação do teatro inspirado na Grécia. Às 20h30, abertura do show de talentos. Espaço para apresentação de talentos artístico, música, dança, literatura, poesia, dramaturgia e mímica. Agora, eu queria saber o seguinte: quem é que quer ir nessa peça aí hoje? Tem alguém aqui? Quem é que quer? Eu quero saber se tem gente. Não tem ninguém, nenhum de vocês quer ir lá na peça? Ela é 7h30 da noite. Quem é que vai? Ô, Cris, você não vai lá? Aqui. Está aqui. Passa esse ingresso para ela. Quem é mais que vai? Eu quero ver. Depois eu vou perguntar para você, porque eu estou com um compromisso seríssimo, eu não posso ir lá. Senão eu ia lá para ver essa peça. Só um detalhe. Mas quem mais? O ingresso ele custa R$10, tem para vender no discernimento. Vai passando aí para cima. Eu ainda tenho 2 convites aqui para pessoas especiais. Especiais não são pessoas que estão com cadeirante, não. É gente que tem cabeça. Tá certo? Quem é que vai? Você, ó, Maria, você não vai dar um sorriso lá? Hein? Você? O que você acha? E vai com a companhia. Aí, ó.
Vou dar 2 ingressos, que assim você vai com alguém para tomar conta de você e te defender. Sei lá, essas louraças assim são perigosas. Andar sozinha à noite. É muito importante ir alguém junto. Tá certo? Agora, eu depois quero saber o que vocês acharam da peça, tá certo? Que a turma de Foz que está fazendo isso é gente boa. Pois é, quero ver isso direitinho. Agora, ó, eu entrego a Ana Luísa a vocês. Agora, com aquela recomendação, cuidado, porque essa aí é refinada, finória, né? Vivória. Não é isso? E ela está ali com o chefão dela ali perto, que aquele ali também não é fácil. De modo que vocês têm que estar de olho. Ninguém vai falar nada de etimologia aí hoje, porque ele está aí, né? Ele está aí, é um perigo. Primeiro atriz. Mas, ô Cris, pode falar. Sim. Ana, a página 38, na parafatologia, a 4ª linha de baixo para cima. Assistência extrafísica instantânea. Assistência extrafísica instantânea é uma técnica descrita no Homo sapiens reurbanizatus, no capítulo 97. É um recurso emergencial dos amparadores, quando eles chamam, né, convocam uma pessoa assistente mais veterana, a exemplo do tenepsista veterano, e utilizam as energias dessa consim veterana para fazer algum tipo de assistência, de encaminhamento, mais assim, emergencial. Então, é por isso que é com uma pessoa mais veterana, porque isso pode acontecer a qualquer momento, né, do dia, da noite. Está descrito no capítulo 97 do Homo sapiens reurbanizatus. Tá bom. Eu pensava na comunez cosmopolitana, porque a pessoa sente isso, né? Sim, eu penso que devem ter níveis, né, desse tipo de assistência a partir também da desenvoltura, do domínio do próprio assistente, né? Desde uma exteriorização de energias até uma condição se o assistente já é tenepsista ou ofexista, um processo mais complexo, eu imagino que possa ocorrer também, no caso do ofexista. Sim. Obrigada. Ana, aqui, o Arlindo. Na Arlindária, como já disse, página 38, a 3ª, a 4ª, a 2ª e a 3ª linha. As estruturas de papéis na condição do mecanismos funcionais para a inclusão parasocial de conréus ressomada. É página 38, 3ª, 4ª, 2ª, 3ª e 4ª linha. Estrutura de papéis, as estruturas de papéis é um termo da sociologia. Já são os papéis, o conjunto de ideias, comportamentos esperados a partir do papel social que a gente desempenha na vida humana. E aí, nessa condição aqui, esses papéis interferem diretamente em como as pessoas vão se comportar e reagir em função do comportamento das outras pessoas. Então, por exemplo, uma família tem uma série de papéis, né? O pai, a mãe, o filho, a avó. E aí, nesse contexto aqui da inclusão, que é uma forma de inserir as consréus ressomadas, né? Quando a pessoa tem alguma dificuldade, a consciex foi transmigrada lá e tudo, aí ressomou, e ela nasce numa condição de filho, filha, um parente mais próximo, mesmo o pai, a mãe, essa pessoa é compelida a ter determinados comportamentos em função daquele processo que é humano. Ela vai, se é filho ou filha, ela vai naturalmente se preocupar mais com aquela outra consciência. Então, são condições intrafísicas que favorecem uma inclusão e uma reeducação das consréus. Tá ok. Obrigado. Ana, parabéns, está muito bom, hein? Página 39, efeitologia. O segundo efeito, por favor, o efeito ricochete das recomposições grupocármicas acertadas. Você pode, por favor, ampliar? Essas recomposições grupocármicas, eu penso que a gente faz a todo momento, em que a gente, no ambiente de, no nosso caso, né, de voluntariado, de trabalho, da família, de convivência social, de inserção na comunidade, na cidade que a gente vive, e na hora em que a gente consegue atuar de uma forma mais assertiva, ajudando, assistindo, retratando algum erro, algum equívoco que a gente tenha cometido,
isso tem uma repercussão que só a gente mesmo individualmente e os amparadores, né, podem, às vezes, aquilatar ou identificar. E esse efeito ricochete é que a tendência, pelo menos que eu observo, e que já conversei com outras pessoas também, é que tem uma certa abertura de caminhos, assim, a gente vai acertando mais e os projetos, os empreendimentos mais voltados para a evolução, e quando tem mais gente envolvida nisso, que vai ser bem beneficiado, esses caminhos vão se abrindo. Então, é por isso que eu falei efeito ricochete. Você faz, tem uma ação e aquilo volta, retorna para a pessoa que teve uma atuação acertada. Entendi. Obrigada. Ana, aqui na página 39, na paradoxologia, queria que você aprofundasse esse primeiro, que é o paradoxo da vivência da inclusão parasocial implicar em maior seletividade no convívio social. Tá. A inclusão parasocial, eu estou também começando a estudar isso, né, através das práticas da TENEPS, da docência, principalmente, profissional e na conscienciologia. E o que eu observo é que, à medida que a gente vai desenvolvendo e melhorando o estofo para fazer assistência, a gente precisa ser, sem se excluir, mas mais seletivo no convívio cotidiano. Então, por exemplo, existem alguns verbetes, um deles é sobre amizade ociosa, né? Companhias ociosas. Então, vai chegando num determinado momento em que a gente não pode mais se dar ao luxo de manter determinadas situações e relacionamentos que são com pessoas que não estão muito interessadas em melhorar em algum aspecto no seu contexto pessoal. Isso, de forma alguma, eu estou querendo dizer uma exclusão ou elitismo, mas é uma seleção, sim, em função até de uma responsabilidade maior com o seu próprio curso intermissivo, com o seu tempo, com a organização dos trabalhos assistenciais em andamento, é nesse sentido. Mas é um paradoxo, porque à medida em que começa a assistir mais, principalmente as consciências e as consciências também, fica mais seletivo no convívio cotidiano. O caso de levar as ideias da conscienciologia para o mundo árabe é viável ainda nesta geração? Seria um exemplo de inclusão social ou parasocial da fração desse contingente no grupo dos conscienciólogos? Eu tenho a minha família do lado do meu pai é de origem libanesa. Então eu já tive um pouquinho de convívio. E o que eu acho, que eu observo é assim, tem muitos ex-árabes infiltrados hoje em vários processos da conscienciologia, filtrado cosmoético, que eu quero dizer. Né? Então, essa reciclagem, ou essa mudança, alguns menos, né? Outros uns mais explícitos, outros menos explícitos. Pena que o Felipe não esteja aqui. Mas o que eu acho é que... Olha lá o Igor, a Bíblia ali. Meu é Facuri. Olha a outra lá em cima. Olha o outro ali, ó. Olha lá. Mansur, Facuri, Ghanem. O meu é Facuri. Tem vários. Então, eu acho que essa mudança, não estou querendo restringir a isso, mas, assim, frontalmente abrir uma instituição conscienciocêntrica, que eu acho meio forte, assim, né? Força a amizade. Agora, essas pessoas e outras, né, alunos e pessoas que estão lendo as obras da conscienciologia e que vão mudando ou modificando para melhor, geram um efeito ricochete. Começar a estudar a gestante bomba, é muito importante. Estou passando por uma situação muito complicada relacionada ao encontro com duplista. Como proceder nesse caso? Olha, eu que conheço o processo, quero dizer para você, esqueça o assunto e parte para outra. É o melhor que você vai fazer. Viu? Alguém aqui, eu estou dando a mensagem para alguém e esse alguém sabe quem. Eu sei tudo aí do caso. Eu vi desde o início o que é que estava acontecendo, caladinho, não falei nada. Mas esqueça que não vai dar certo. Já acabou. Fiz o último complementar e na noite, entre primeiro e segundo dia, uma amparadora, que depois foi confirmada por um dos epicons, me afirmou o seguinte: esse curso é bom para o corpo. O que significa um curso para a psique que seja bom para o corpo? Deve ser o processo de melhorar a clarividência. Melhorando a clarividência, melhora tudo no corpo, porque começa a melhorar os sentidos, as percepções, etc. Pode ser que seja isso. Agora, pode ser que seja algum contexto do momento que a gente não está sabendo qual, né?
Vocês têm alguma explicação para isso mais? Alguém aí quer falar? É uma complementar. Foi agora esse último. Foi bom para o corpo. Agora, corpo é uma coisa também relativa, né? Eu não sei que corpo que é, pode ser o holossoma inteiro. Como é que a gente vai saber? É difícil. É isso. Agora, gente, eu entrego então. Pode falar. É o Cardio. É o seguinte, nas inclusões, página 41, você está precisando do Nelson Cunha Mello, dicionário? Você está precisando. Sim. Concordo com você. Sim, concordo com você. Sim, e tem um número cada vez maior de idosos trabalhando, sim, em vários contextos. Obrigada. Obrigada a você. O que você quer dos cursos? Dos cursos intermissivos. Está faltando. Agora aqui, paradoxo. Não? Ana, aqui no ar. Pode falar. Tá bem, obrigada. É a Rose aqui no B. É a página 39, em trinomiologia. Você podia falar sobre esse trinômio discernimento, senso de para-humanidade e Tares. Como é que vai esse alcance aí do discernimento até chegar na Tares, né? Não, a pessoa começa a atingir um nível maior de discernimento quando começa a ter um nível melhor de autorreflexão. A partir do ato de pensar e refletir sobre as próprias ações, a gente consegue utilizar mais o mental soma nas priorizações, no que a gente vai decidir. Com isso, eu vejo que a gente consegue enxergar melhor a realidade nossa e das outras pessoas. E aí que vem esse senso para-humanitário. Compreender, não só aqui a questão da consciência em si, mas sob o ponto de vista do paradigma consciencial, conseguir enxergar de uma forma mais ampla que a gente tem um histórico holobiográfico, assim como nós temos, as outras pessoas também têm, e isso ajuda a uma aquisição de um nível maior de compreensão. Com isso, a gente pode fazer uma Tares, a gente pode fazer um esclarecimento mais pontual, mais de acordo com a necessidade daquele momento, em que a gente compreenda melhor aquela realidade para observar no nosso universo íntimo o que a gente tem para oferecer em termos de esclarecimento para aquilo. Não sei se... Também, isso aí entraria daí na questão da própria inclusão parasocial, né? Sim, aí com isso, o nível, não sei qual seria a palavra para isso, mas para a qualidade da inclusão, a incluibilidade, não sei qual palavra, mas isso deveria melhorar, melhora, né? A pessoa consegue acessar um número maior de pessoas, vai desenvolvendo melhor, né, a sua capacidade assistencial. Ok, obrigada. Ana, parabéns pelo verbete, né? Obrigada. E eu gostaria de saber de você, na primeira página, na fatuística, na 7ª linha, a distopia social refletindo o caos e as exclusões sociais e desencadeando as reciclagens existenciais forçadas. A distopia social é um verbete e se refere a um lugar ou a um contexto social que ele é dominado pelo caos, pela barbaridade, pela condição de patologia, é uma desorganização total. E aí, nesse tipo de contexto, geralmente, e o que me chamou a atenção foi a frase enfática desse verbete, distopia social, isso geralmente vai até o fundo do poço, e em algum momento aquilo vai melhorar. Ou um momento nessa vida, ou em outras, mas a tendência é chegar até uma situação crítica
em que as pessoas comecem a reciclar, a mudar a forma de atuar. E por isso que eu coloquei essa condição da reciclagem existencial forçada, porque chega numa condição de vida, no caso intrafísica, né, que é impossível continuar daquela forma. Então, esses locais muito degradados, né, observe que tem várias matérias que colocam, às vezes, locais que eram muito ruins, em algum momento ele começa a sofrer uma certa reurbanização. Às vezes são até nichos ou ambientes, bairros, dentro de cidades maiores, em megalópolis, que passam décadas às vezes, e aí de repente eles decidem fazer um centro cultural, pintar todas as casas, reformar. Então é uma certa reciclagem forçada, porque a melhoria do ambiente intrafísico vai desencadear algum tipo de melhoria pensênica nas pessoas que habitam, que convivem naquele local. Mas tem um verbete, distopia social. Não sei se clareou. Ana, Djalma aqui no ar, tudo bem? Na teoriologia, na página 38, tem ali a teoria da paraculturação. Eu me lembro que você tinha uma pesquisa longa desse processo, até de agente vamos dizer assim, de mediação social, etc. Você podia falar um pouquinho disso? Sim. Essa teoria da paraculturação, ela foi escrita, eu acho, a primeira vez naquela obra do professor Valdo, 200 teáticas da conscienciologia. Atualmente existe um verbete sobre a paraculturação, né? Então, nesse caso aqui é muito importante, porque tem até, eu vou falar lá da estrangeirismologia, fala do melting pot, ele ser substituído gradativamente pela paraculturação, né? A visão mais antiga na sociologia sobre isso era das pessoas que conviviam, isso começou nos Estados Unidos, no começo do século XX, que vários imigrantes mudaram para o país e eles teriam que ser absorvidos, né, entre aspas, pela cultura local. E eles conviveriam, mas vários aspectos da cultura original desses povos, né, eram perdidos. Na década de 70, apareceu uma nova teoria que existe até hoje, do multiculturalismo, né, que é um modelo mais chamado de mosaico, em que as pessoas convivem e preservam suas culturas. É o que a gente vive, por exemplo, em Foz do Iguaçu, né, com várias etnias que convivem, tem uma característica geral da cidade, mas cada cultura preserva sua forma de funcionar, os seus hábitos, os seus idiotismos culturais também, tudo isso. A paraculturação é um modelo um pouco mais avançado, porque ele independe de cultura, de país, de origem, de genética. É uma condição em que a gente, através de uma vivência extrafísica, consegue transportar e vivenciar aqui valores que são intermissivos, que são do ambiente mais avançado, mais evolutivos. E isso também é um processo gradativo, porque ele impacta um pouco, né, as outras pessoas que às vezes não estão, geralmente, né, a maioria, não está vivenciando ainda essas realidades. Então, eu vejo que, para os intermissivistas, é necessário uma certa dosificação e uma atenção nessa vivência da paraculturação. Agora, a gente tem um desafio. Queria chamar a atenção, inclusive com o Djalma no meio, para inclusão ou inclusão parasocial. Vamos entender bem. Djalma, chama Djalma. Chegou uma consex e falou, olha o Adaljarma. E começou a brincar com o negócio comigo para ele. Agora, o que se passa? Essa pessoa, parente dele, o que era a sua? Minha tia-avó. Pois é. Agora, então, você veja bem, olha a sutileza da clarividência. Através de um nome, um apelido da família, eu não estou sabendo nada, a situação toda, ela se incluiu na vida do Djalma atual. Vocês estão entendendo bem? Verdade. Isso é uma inclusão também parasocial. Extrafísica. Essa aí não tem por onde. Outra coisa, eu falei lá pela Santa, falei assim, vem cá. Isso era uma minha tia que falava assim, ela está aqui, você está sentindo? Presta atenção. Então, eu dava energia para ele, ele sentiu na hora, não foi? Na hora.
Então você veja o que é inclusão pela clarividência. Às vezes, o amparador quer se apresentar e não tem chance. Entendeu? Tem essas coisas todas. Eu não acho, por exemplo, que ela seja guia cego, não é isso? Ela é amparadora. Alto nível, domina energia, tudo com a gente. Agora, eu já tinha visto isso antes, mas ele só desconfiou agora, ultimamente, que ele tocou no assunto. Ela estava presente. Na realidade, eu já tinha visto ela em vários momentos, professor. Na dessoma da mamãe, assim, ela aparecia, só que eu só percebia dessa forma. Agora, ela chamava Edi Adejarma, que é o que eu comecei a chamar também, comecei a chamar para fora. Ela foi preceptora da minha mãe, do meu pai e minha. Entendeu? Ela foi. Professora. Agora, o que é engraçado é o que eu quero que vocês pensem é isso. A inclusão extrafísica da amparadora dentro do contexto da vida dele. Eu coloquei aqui a teoria das dificuldades recíprocas, né? Que eles também têm dificuldade. Porque eles também têm dificuldade para isso. Agora, eu fui o intermediário da história. A intermediação média, né? Faz a interface da história. Tem isso tudo. Não, o exemplo é... Vocês não podem reclamar. Eu já estou falando sério, porque senão você vai reclamar. Esse você não pode. Não tem jeito. Tá certo? Parabéns pelo presente. Obrigada. Em patologia, eu queria que você fizesse um comparativo e ampliar também o conceito. Na segunda linha, em patologia, a inclusão dos repatriados. E na página seguinte, a 38, na terceira linha de baixo para cima, o Conselho de Epicões. Ampliando dentro do verbete, da linha do verbete, que é a inclusão parasocial. O segundo, só que eu não... Inclusão dos repatriados. Sim, falar desse, depois você me fala o outro, então, tá? Tá. O repatriado é a pessoa que vai voltar, ela vai voltar de alguma forma para onde do país de origem, né? Ela foi repatriada. Tem vários motivos que podem ter levado a pessoa a ter saído daquele país. Entendi. Pode ter sido exilada forçosamente, voluntariamente. E aí eu acho que é válida a mesma análise que a gente fez anteriormente. Quando essa pessoa retorna, geralmente ficou alguns anos fora. Então, é igual, de certa forma, um intermissivista inadaptado que se tornou retomador de tarefa. A pessoa vai ter que ter um outro grupo de convívio, às vezes a família já mudou, as crianças já cresceram, né? Vai ter que ter uma série de tratativas para inserir aquela pessoa socialmente. Vai ter que arranjar outro trabalho, né? Então, nesse sentido. Agora, a segunda, eu não entendi. Conselho de Epicões. Onde? Na página seguinte, na terceira linha, de baixo para cima, de infatologia. Por que está aqui? Porque são as principais organizações, tem instituições também aqui, né? Tem a Unicim, responsáveis pelo processo de assistência mais avançada que a gente conhece no nível nosso. Então, onde, por exemplo, o Conselho de Epicons, que os conselhos, os conselheiros, no caso, né, os Epicons, epicentram curso como SCP-2, o curso do IPC. Então, nesse tipo de curso, tem uma série de repercussões extrafísicas das consins, das consciex assistidas. Então, é um processo de inclusão parasocial bem intenso, assim, que a gente observa. Por isso que eu coloquei aqui. Ok. Em parafatologia, na nona linha, de baixo para cima, tem a para-identidade social. Você poderia ampliar? Essa para-identidade social aqui é só para ressaltar o que a gente chama de... Só um minutinho, tá? Neoidentidade, a identidade extra. A identidade extra é aquela identidade... Nossa, não sei se eu tenho, não. Mas a consciex que fica muito tempo fazendo um trabalho extrafísico assistencial, né? Entendi. Então, a para-identidade seria mais ou menos sinônimo. É só para reforçar a condição da existência, às vezes, de um ego assistencial extrafísico, que a pessoa, às vezes, no intrafísico, agora, na vida humana, está manifestando um ego
que é assistencial, mas não chega ao que era, por exemplo, quando era com o CIEX. Entendi. Obrigada. Ana, aqui o Arlindo, eu vi que na numerologia você pôs tudo de reeducação, né? Pulso. E você é uma educadora e também reeducadora. Eu gostaria que se aprofundasse esse papel da reeducação, principalmente em relação aos conréus, que é lógico que talvez seja o mais importante aí para essa, vamos dizer assim, reciclagem da Conréu aí. O que você acha disso? Eu acho que a reeducação não é só para os conréus, não. É para os conréus, mas é para a gente também. Para a gente que já deixou ex-conréus, né? Nessa condição tem uma ligação muito profunda, que é apresentada, eu vejo mais no Homo sapiens reurbanizado, sobre reeducação e ressocialização. Na SOCIM, a palavra reeducação, geralmente ela é aplicada mais para o contexto de dar novamente uma educação que às vezes não foi bem dada ou a que a pessoa não teve acesso. Então, é usada, por exemplo, para reeducação de detentos, reeducação no contexto de uma pessoa ex-viciada ou viciada em drogas, por exemplo, o reeducando, né, que é o nome que essa pessoa recebe. Agora, observe que na conscienciologia, na maioria das obras, né, se fala em reeducação evolutiva, consciencial, que eu vejo que é exatamente a gente conseguir reescrever a nossa holobiografia, a gente atuar de uma forma cada vez, ou paulatinamente, né, mais madura. E aí, no caso das conréus, isso é interessante porque nós ainda estamos, né, em processo de reeducação e já estamos começando também a reeducar outras pessoas, principalmente através do exemplo. Nesse processo de conréus ressomadas aqui, nesse planeta agora, eu estava pensando, ainda embora a gente veja barbaridades, situações bem complicadas, existe, eu penso, um laivo assim, de vontade de melhorar, ou de alguma coisa que permitiu que essas conréus se ressomassem aqui. Porque quem não tem isso, continua lá sem passar pela reurbanização, em algum grotão lá, extrafísico, em algum ambiente. Então, tem técnicas para isso, né? Tem técnicas desde a área da psicologia, na área da pedagogia, que eu vejo que é mais importante aqui é ver qual é a forma de abordagem mais adequada a partir do problema que se apresenta, né? E aí cada educador utilizar as técnicas, as ferramentas que dispõe, se não procurar uma ajuda mais especializada para trabalhar com isso. A principal forma que eu vejo de ajudar hoje é através do estudo. Começar a estudar e isso vai, aos poucos, também educando a forma de pensar e, às vezes, pode mudar a forma de pensar, melhorar a pessoa, né? Ela consegue melhorar através do estudo. Não sei se tem mais algum aspecto. Eu estava aqui pensando, para uma boa educação, parece que é necessário ter uma autoeducação, né? Para você educar de uma forma correta, você tem que se autoeducar. O que você acha disso? Eu já vi situações diferentes. Eu trabalho com alunos, por exemplo, dou aula de Química e ensino médio, né? Então, eu já vi alunos que os pais obrigaram a pessoa a ser educada, assim, né? Os pais colocaram na escola, então, forçando, né, com a autoridade de pais, aquela criança, ou adolescente, no caso, a estudar. E já observei que em algumas situações que a pessoa não valorizava isso, começou a valorizar. Quando entrou num ambiente, ou junto com companhias que já priorizam mais esse processo, isso acontece 100% das vezes, mas em vários casos a gente já viu que a pessoa muda, começa a ter outros valores, geralmente quando ela amplia a forma de pensar, o adolescente ou o adulto mesmo, né? Começa a pensar de uma forma mais ampla e vê ou vislumbra novas oportunidades de crescimento pessoal. Nessa hora, se a pessoa está um pouco mais predisposta, ela pode melhorar. Foi por isso que eu coloquei uma frase aqui no final da argumentologia que fala sobre ressocialização, que a ressocialização através da reeducação é um meio ímpar porque apresenta às pessoas novas possibilidades para a pessoa construir algo, né, melhorar a sua manifestação. Então, eu já vi casos em que isso foi meio forçado no início. Uns funcionaram, outros não funcionam, né? Mas eu acho que tem processos que, às vezes, independente da pessoa ter uma motivação inicial pessoal,
ela pode reciclar, pode mudar. A gente deve, até certo ponto, né, no primeiro curso intermissivo, eu acho que a gente foi meio assim, a contragosto, né? O professor Valdo fala assim, foram pegos no laço não é meio assim, voluntário, né? É meio forçado. E a gente está tentando fazendo um esforço agora, né, para melhorar. Tá, ok, obrigado, hein? Poderia aprofundar na parafatologia, página 38, quinta linha, sobre o tirocínio parasocial básico e na terceira linha de baixo para cima, a inclusão do parapsiquismo interassistencial na execução da Max Proex grupal. A palavra tirocínio quer dizer o primeiro ensino ou a primeira aprendizagem. Então, é aplicada mais à dimensão intrafísica, né? Tirocínio social é educação básica social, de convivência social básica. Esse tirocínio parasocial básico tem uma série de regras, inclusive regras de etiqueta parasocial, que são apresentadas na obra Projeciologia, né? Para evitar o que a gente chama de gafes extrafísicas. Então, elas vão desde, por exemplo, a evitação do apriorismo, ao encontrar uma consciex com um paravisual diferente, até a exteriorização de energias, às vezes em algum momento inadequado. Tem uma série de colocações que são apresentadas em Projeciologia. E elas compõem um código de conduta extrafísica cosmoético básico. Eu penso que à medida que a gente vai ficando mais maduro, esse código vai sendo mais sofisticado. Agora, em relação ao segundo aspecto da parafatologia, da inclusão do parapsiquismo interassistencial, a gente trocou aqui a palavra execução por consecução, tá? Na consecução da Maxi Proexis grupal. A pessoa começar a doar mais ou a se disponibilizar mais para aplicar os próprios recursos parapsíquicos para ajudar na Maxi Proexis grupal, né? Em função das nossas limitações ou dificuldades ou preconceitos que a gente possa ter, medos, o que for, ou boavidismo, né? Muitas vezes a gente se omite de utilizar esse parapsiquismo de uma forma mais ostensiva para ajudar num trabalho que é grupal. Então é nesse sentido que eu coloquei isso. Podemos tentar ajudar em vez de excluir? Até que ponto isso vai nos prejudicar na vida consciencial? Tentar ajudar ao invés de excluir? Sim. Sai dessa. Excluir. Vou ler de novo. Podemos tentar ajudar em vez de excluir? Até que ponto isso vai nos prejudicar na vida consciencial? Vai prejudicar. Se a gente estiver fazendo uma exclusão, já, não sei a que exclusão a pessoa está se referindo, mas o verbete chama inclusão. É exatamente o contrário. É a pessoa começar a incluir, a ajudar, né? Eu entendi muito isso. Para verbetógrafa, sugestões. Inclusão dos programas parasociais do IPC, exemplo conscienciológico, teatro e amplo espectro. Você já está falando. Você já falou isso na parafatologia. Aqui tem... Agora, tem outro, na bibliografia. Incluir o artigo do primeiro Congresso de Reeducaciologia, quarta jornada de educação conscienciológica, 2007, programas parasociais. Base teática para o Estado Mundial, que apresenta dados estatísticos importantes de atendimento parasocial oferecido à sociedade desde 1990. A gente vai ver aí com os revisores. Tá ok? Gostaria de cumprimentar a todos que acompanham e participam da tertúlia e dizer que dos Alpes do norte da Itália é um pequeno paraíso perdido entre as magníficas montanhas de Dolomites, na localidade de Pescia de Paru, cidade da Cortina d'Ampezzo, terra dos antenados do meu amigo Joaquim Pose. Quinta-feira estava ouvindo a mega euforização e ao fim dela aconteceu um fato muito engraçado, pois as 22 vacas que pastavam em torno da casa onde trabalho circundavam a casa e não tinha maneira de afastá-las. Creio que tenham percebido algo diferente da atmosfera. Isso seria possível? Bolas, vocês não sabem daquela história do ECP2, que as vacas vieram lá, que eu estava dando o ECP2, e as vacas vieram tudo em cima. Isso é natural. Outra coisa, o caso dos passarinhos lá com Thomas Green Morton, que eu falei com ele, eu vou atrair os passarinhos, se eu começar a mexer com energia aqui, aonde você faz a exteriorização. Os passarinhos vieram.
E outra coisa, os passarinhos começaram a pipilar, que a conversa deles sumia. Ficava só um monte. Isso no primeiro andar lá da casa dele, lá no sítio dele. Tudo acontece, a gente chama atenção, né? O processo da energia. O processo dos animais subhumanos, eles não raciocinam sobre o assunto, eles seguem o instinto deles. O instinto leva para o processo da energia. É o meu problema com a energia e os bichos. A Graça, ela gosta demais dessa gatinha, que é a Titi, que nós vamos passar aí para a nossa amiga. Agora, não pode ficar lá em casa, porque é só eu chegar, ela vem para o meu lado. A outra também vem, nós não queremos criar problema das duas. Então, o melhor é passar. Você está entendendo? Agora, isso comigo, ela já sabe, a Graça já entende. Já sabe como é que é. Então, vocês vejam o processo de energia, como é que é. É a vida. Lá em Portugal, quando nós estávamos lá, dávamos bioenergia sem... Obrigado. Quando nós dávamos bioenergia sem muros, lá no parque tropical, lá em Lisboa, era comum os pássaros que ficavam rondando lá, passeando lá, eles ficavam em volta do bioenergia sem muros, sentados, e era muito interessante. Quando alguém se aproximava, eles se levantavam, olhavam, esperavam a pessoa sair, depois sentavam novamente. E ficavam o tempo todo lá em Portugal. Era muito elegante, isso é elegante. É muito alta educação. É o processo europeu. Tem disso. Pode falar, João. Para Ana. Ana, você cita na masculinologia e na feminologia, lá na página 40, o mega sediador e a mega sediadora. Eu acho que a pessoa, para ser incluída, ela tem que ter uma predisposição para querer se incluir também, né? Como é que a gente começa a trabalhar assim com uma pessoa ou com uma consciência que está muito antagônica, a situação é muito difícil, ela não tem essa predisposição a ser incluída. Como é que a gente começa a ajudar? Eu não sei se é com mega assediador, assim, mas quando eu vejo que a pessoa não quer muito e às vezes está necessitando de assistência ou você gostaria de ajudar, acho que a principal estratégia é através da TENEPS. Começa a exteriorizar a energia e vai regularmente, né? Sempre, até que aquilo, em algum dia, em algum contexto, possa gerar algum tipo de repercussão. Agora, eu coloquei o mega assediador e a mega assediadora aqui, porque eles também merecem ser incluídos, né? Existe um verbete chamado a viragem do mega assediador. Então, em algum momento, aquela pessoa vai ter esse tipo de experiência. Um dia, eu fiz um laboratório no CAEC de estado vibracional. E aí, durante o laboratório lá, eu senti um acoplamento, né? E bem pesado, assim, o acoplamento. Aí eu continuei a fazer um EV e eu comecei a pensar sobre isso, sobre as possibilidades da gente poder pensar em novos projetos, novos empreendimentos evolutivos, essa condição do para-direito, né? De todo mundo ter o direito a melhorar quando quiser. E na hora que eu comecei só a pensar nisso, eu senti claramente a consciência desacoplando e pensando, não sei o que ela estava refletindo, mas ficou claro aquilo. Então, esse experimento, para mim, foi um dos mais assim, marcantes, né, que eu já tive, para essa condição da paradireitorologia, né, da pessoa poder decidir a hora que quiser, e do para-dever nosso, de quem está querendo melhorar, de estar disponível para ajudar, de incluir. Né? Ok, obrigado. Ana, aqui na página 40, mitologia, você pode expandir o segundo mito, o mito patológico da raça superior? Esse é o mito que desencadeou, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Da raça ariana, por exemplo. O pessoal achar que, porque a pessoa tem uma composição lá somática específica, é melhor que o outro, né? Então, é a base das guerras todas, da separação dos povos, da dificuldade conviviológica, né? Aqui ele é bem, no caso da questão da raça, ele é visível, né? Mas tem várias outras formas que esse grupo não pensa, ou essa pessoa não pensa como eu penso, a antivivência do binômio admiração-discordância. Então, é o principal motivo de discordância, de patologia, que reforça o egocentrismo, né? Por isso que eu coloquei aqui. E, Ana, hoje a gente até nem utiliza mais as expressões raça negra, branca. Só tem uma raça, que é a raça humana. Sim. Né? Se não vamos dizer assim, incorreto, né? Politicamente, consciencialmente incorreto, a gente se referir a raças humanas. Só existe uma raça humana.
Sim, eu coloquei essa porque era uma expressão que, às vezes, quem defende, né, ou defendia, utilizava. Ok, Tá obrigada. colocando como mito, né? Tá correto. Eu não sei se tá. Eu não peguei assim desde o início da apresentação, mas eu queria te colocar um caso, ele é até mais ou menos pessoal. Eu estou com o meu pai ressumado como meu neto, com 1 ano e 6 meses ele está. Então, saiu, digamos, da Sociedade Extrafísica para a Intrafísica. E está sendo uma experiência muito rica de poder observar aquela criança e perceber situações que lembram o seu passado. Bem simples, ele, um bebê, começou a dançar valsa e ele gostava muito de valsas, né? O uso de chaves, ele tinha uma empresa, ele teve pouquíssimo estudo, porque naquela época não tinha muito estudo, estudou só até o 4º ano, mas gostava muito de matemática e tinha uma facilidade muito grande de fazer a contabilidade da empresa. Ele se volta para pegar números de brinquedos e coisas assim. Eu gostaria de perguntar a você, sugestões de o que se pode fazer com essa responsabilidade para poder melhor facilitar esta socialização agora aqui no intrafísico. Isso é o estudo da personalidade consecutiva. Tem um verbete que fala disso, chamado personalidade consecutiva, né? E aí, uma vez eu lembro que, acho que foi nessa tertúlia, ou em outra, o professor Val estava comentando que a tendência para os intermissivistas é cada vez mais a gente se encontrar com personalidades com as quais a gente já conviveu nessa mesma vida humana. Então, tem até um estudo que foi apresentado no Balanço Existencial recente agora, né? Que o professor César Cordioli apresentou. Não sei se isso está escrito, publicado também. Não, acho que não. Mas o professor César apresentou um trabalho, né, no último balanço, que aconteceu no começo desse ano, que é um evento promovido pela Apex, o CAEC, né? E falou sobre isso. E aí, o que eu já li, ou já vi, já ouvi também, é a condição do acompanhamento, né? Do estudo, para ajudar no que for possível, né? Ok, obrigada. Parabéns pelo verbete. Quem é que está com o microfone aí? É você? Peguei agora. Ana, ontem na dinâmica do para-direito, o seu verbete foi mencionado lá, que está sendo defendido hoje, tamanho assim, né, a sincronicidade das ideias. Eu queria às vezes o pessoal sabia, né, porque foi eleito no final da tertúlia. Pois é. E aí a dinâmica foi logo depois. Eu queria que você falasse um pouquinho, você coloca aqui na perfilologia, o parecerista do para-direito. Ah, por que ele está aqui? Não, por que ele está, a gente entende, mas assim... fala mais, o que te ocorreu, expande mais essa ideia. Essa eu não sou especialista em para-direito, mas eu então, vou pedir depois ajuda aos universitários, se necessário aqui. Mas o que eu vejo é que tem uma relação estreita entre a paradireitologia e a reeducaciologia. À medida em que o processo de reeducação evolutiva, ele prevê o respeito aos direitos das consciências a querer mudar ou a querer estacionar onde elas estão. Não é isso? Esse é o direito de qualquer consciência, de querer permanecer, por exemplo, na condição que o João Paulo tinha colocado anteriormente do mega sediador ou algo assim. E cabe ao parecerista ou à pessoa que atua mais, né, dentro da paradireitologia, o respeito e a tentativa de confluir interesses, de deixar um ambiente dentro do que for possível mais harmônico. Essa harmonia, às vezes, ela vai requerer técnicas um pouco mais drásticas. Por exemplo, na tecnologia aqui, eu coloquei a técnica, às vezes, da acariação. Os evoluciólogos e os serenões aplicam, né, a técnica da transmigração interplanetária. Então, eu vejo que essas técnicas, elas são específicas, bem pontuais, e elas funcionam porque elas incluem, elas são para incluir, embora aparentemente... às vezes a pessoa vai ficar ou chateada,
vai ficar achando que está injustiçado, injustiçada, mas naquele contexto, para um benefício de um grupo maior de consciência, vai funcionar melhor. E para a pessoa da paradireitologia conhecer isso, a pessoa precisa começar a trabalhar mais com a questão das energias, da assistência, do parapsiquismo, para conseguir ter esse discernimento. Eu pensei aqui na hora na relação entre a paradireitologia, direitos e deveres, e o processo de reeducação. Assim, eu vejo que tem uma relação mais estreita, mas eu não aprofundei muito mais do que isso, não. Ana, posso falar? Na sindromologia, na página 40, no final da terceira linha, você coloca a síndrome sociogênica coletiva. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Tem um verbete, só um minutinho. O verbete é retardamento mental coletivo, tá? Nesse verbete, retardamento mental coletivo, essa síndrome é citada. E ela se refere àquela condição de grupúsculos sociais que envolvam os líderes e os liderados, e que as ideias que predominam naquele ambiente são as ideias mais fossilizadas, mais atrasadas. Então, na hora em que é explicado no verbete sobre esse retardamento mental, aquele contexto social é como se todo mundo tivesse com uma patologia social generalizada, né? Então, é por isso que eu coloquei aqui, que nesses contextos é preciso, né, é um contexto em que geralmente a tendência é a segregação, a separação. E mesmo assim, a gente observa, né, e sabe, às vezes de leitura, de pesquisa, que os amparadores, sempre que tem uma oportunidade, se tem alguém ali para resgatar, por exemplo, aquela pessoa é retirada, sai, né? Então, é nesse sentido, por isso que eu coloquei aqui. Certamente tem gente para ser incluída, né, que quer melhorar. Ana, aqui na primeira página, você fala na estrangeirismologia, na segunda linha, sobre o combate ao bullying escolar. Sim. A gente sabe que a emergência seria a vítima, né, que está sofrendo o bullying. Mas como é que você diferenciaria a inclusão, na forma de incluir do algoz e da vítima? Às vezes, né, que eu já vi em ambiente escolar, né, às vezes tem que afastar, assim, a pessoa realmente, o algoz, por exemplo, é uma personalidade mais difícil, tem que ter algum tipo de contenção, às vezes, né, de atuação, alguns limites mais sérios, né, mais firmes, e às vezes os próprios pais delegam isso para a escola, às vezes a escola tira o corpo fora também e não quer atuar. Então, na questão do algoz, eu vejo que às vezes é mais complicado. Na condição da vítima, geralmente tem algum processo ou de baixo nível, baixa autoestima, ou de falta de confiança, ou de fragilização pessoal, e isso precisa ser fortalecido. Às vezes o pessoal muda, né, os alunos de colégio, quando é bullying escolar, no caso da idade escolar, né? Então, mudam o aluno de colégio, tentam, às vezes, eu já vi casos, né, de mudar de cidade também. Então, no sentido de acolhimento, no sentido de dar o tratamento, nesse caso mais psicológico, a cada condição que for necessário. Tem ambientes escolares que têm psicólogos e psicólogas já especializados na tratativa disso, né? Como ajudar ou como trabalhar. Geralmente, esses processos têm sucesso maior quando os pais participam, né? Ajudam, colaboram de alguma forma. Mas os dois precisam ser incluídos de alguma forma, tanto a criança que faz o algoz, né, o papel de algoz, quanto aquele que está sofrendo bullying naquele caso. Tem aspectos do bullying que são assim... recentemente saiu uma matéria também bem grande, acho que foi na Veja, falando sobre isso, né? Tem pessoas que sofrem bullying porque estudam muito, por exemplo, né? Então, tem condições que têm que ser estudadas. Agora, os dois precisam tentar incluir. O que eu já vi é, às vezes, pedir para o aluno sair da escola, se é o assediador intrafísico, isso também já vi acontecer. Pedir para trocar de colégio. Oi, Ana, é Socorro. Na página 38, na parafatologia, na 11ª linha, você podia falar sobre essa ação de realinhamento evolutivo? Sim, só um minutinho. Parafatologia, 11ª linha. Tá. A ação de realinhamento evolutivo.
tem um conceito na sociologia que é o alinhamento e o realinhamento evolutivo. Alinhamento é quando você tem um comportamento que indica para as outras pessoas que você aceitou as regras ou as consignas daquele ambiente. Então, um exemplo que se usa muito é o seguinte, por exemplo, tem uma plateia num teatro, todo mundo está conversando, esperando a peça começar. Na hora em que toca o sinal ou uma luz pisca, o pessoal já vai ficando em silêncio porque já sabe que vai começar o espetáculo dali em diante, né? Então, isso é o alinhamento evolutivo. Não é evolutivo, mas é a ação de alinhamento, né? Na condição aqui tem um alinhamento do gongo. Do gongo. Aqui que é o processo da barulhada que para. Tocou gongo, todo mundo já sabe que vai começar, né? O realinhamento é quando alguém tenta propor, colocar algum outro comportamento diferente desse. E aí o grupo vai decidir se aquele novo comportamento vai ser adotado como novo padrão ou não. No caso do realinhamento evolutivo, eu coloquei aqui porque com o processo de reurbanização é necessário a Conselho ela vai tomar um novo rumo evolutivo, vai ter novas prioridades, vai ter novas metas. Pensa na gente quando começou a fazer o curso intermissivo, né? O universo ele se abre, né, à frente. Então, nessa condição, é preciso estar receptivo, né, aberto, para ajudar nesse processo. Ana, aqui é a Milena. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os argumentos para as cotas, que o principal deles é oportunizar a inclusão. Então, tem empresas que têm cotas até para mulheres, índios, nas faculdades tem para negros. Eu pessoalmente não concordo, não. Eu tenho, assim, eu acho que é muito favorável você abrir as portas no sentido de melhorar a qualidade da educação na escola pública, por exemplo. Agora, colocar que, devido à cor da pele, devido à condição lá social, tantos % daquela universidade, né, no caso, né? Você está falando mais no contexto universitário, Milena? Né? Vão ser dedicadas àquela população específica, eu acho que é um preconceito também. A gente observa que, às vezes, o que acontece isso? Eu já dei aula em ambiente universitário, atualmente dou aula no ensino médio, né? Tem uma banalização muito grande no ensino universitário. O pessoal entra sem base nenhuma, sem estudo, às vezes com uma série de falhas que é em função do contexto que a pessoa viveu ou de uma falta de oportunidade de priorizar aquilo. E não é o fato de ter um acesso mais facilitado à universidade que vai resolver aquele problema cognitivo que é muito anterior. Às vezes o problema é em função do que a pessoa, por exemplo, deixou de comer na primeira infância. Isso pode gerar um efeito na aprendizagem, numa série de outros aspectos. Então, pessoalmente, a melhor estratégia que eu penso é melhorar a educação fundamental, notadamente ler, escrever e fazer cálculo, saber matemática. Sabendo essas três funções básicas, a pessoa tem uma base melhor para ir adiante, mas eu não concordo com esse sistema de cotas, não. Ana, aqui em cima, Tânia Guimarães, eu tenho uma sugestão aqui na página 41 e depois uma questão. Ei, você não deu os parabéns para ela? Todo dia você dá? Não tempo. Todo dia você dá? Às vezes no final. Estava esperando? Às vezes no final, às vezes eu esqueço. Mas eu no final. Ela fala toda vez. Não é nem original mais, né, professor? Não, você acostuma a gente, né? Eu reclamo quando não tem. Então, a sugestão, no final da página 41, Ana, quando você está falando da inclusão dos gerontes, eu estou sugerindo que você coloque a UNAT, que inclusive é aqui em Foz. Universidade da Terceira Idade, né? Isso, UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade. E a gente tem a UNAT aqui em Foz. Ela está funcionando na UniOeste. Aliás, o curso novo, né, de 2 anos, começou agora em abril. Muito obrigada, porque eu tinha esquecido. Então, sugerindo, é uma sigla, né, também, né? Você colocar mais uma sigla no verbete. E, na página 39, na voluntariologia, você quer dar uma diferença?
O taconista e o tarístico, o voluntariado é fácil. Agora, como é que você está diferenciando do conscienciológico? A diferença é só porque é no contexto da vivência da conscienciologia, das instituições conscienciocêntricas, dos órgãos, conselhos, né, do que existe dentro da conscienciologia, só para fazer uma especificação. Mas bem interessante os três, né? O trinômio aí. Tá ok, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Ana. Aqui em cima. Considerando a tematologia, verificamos que nos 15 verbetes deu empate, 5 de cada um. Então, pergunto por que considerou neutro, se a maioria do que está aqui é homeostático. Porque na tematologia o tema é neutro, né? Porque tem um critério na enciclopédia que é o seguinte: todos os temas mais transcendentes, o que exigem mais investigação e mais pesquisa, eles são neutros. E esse aqui, como ele trata da inclusão parasocial, da reurbanização extrafísica, do parapsiquismo, ele exige uma experimentação, principalmente pessoal, né? Através da projeção lúcida desses fenômenos. Então, por isso que eu optei em colocar neutro. A professora Rosa está lembrando aqui que na baratrosfera também tem inclusão parasocial, né? Ela também... A máfia, né? Vai entrar na máfia, vai entrar em um local. Ela entende bem do assunto. Ana, Djalma aqui no ar de novo, tudo bem? Olha só, na parafatologia, na página 38, na 11ª linha de cima para baixo, a desassedialidade inclusiva. Fala um pouquinho disso para a gente. Porque, às vezes, as pessoas têm a ideia do desassédio como um rechaço, né? Só falta falar assim, né? Sentir um acoplamento, sai desse corpo que não me pertence, né? Então, essa condição, ela não resolve, né? É a condição de você conseguir ajudar, esclarecer no que for possível. Às vezes, até a pessoa vai ser encaminhada, né? Se o assistente já é tenepsista, mas de uma forma responsável, no sentido de um acompanhamento, quando é possível, quando a gente tem competência, né, se a gente tiver competência para isso, mas e não esse rechaço só, uma condição de afastamento em função do desconforto daquela assimilação, daquele acoplamento. Se a gente, exatamente, a professora Cristina está falando aqui um aspecto importante. Se a gente compreende, né, a realidade da outra consciência, a gente vai melhorar, vai ser melhor nesse processo. Mas para isso a gente precisa ter parapsiquismo melhor, né? Tem que melhorar o nosso parapsiquismo. Ana, parabéns pelo verbete. Aqui no A, Luci. Eu gostaria de, se você pode ou quer, exemplificar na teática uma questão, pode ser da exemplologia, a primeira, ou na culturologia, que também pode ser a última. Você poderia... Qual dos exemplos? O primeiro? A inclusão parasocial recompositiva, o acolhimento interassistencial tenepsista às antigas vítimas da roda dos excluídos. Se isso te convence... Não convence. Na sua prática. Eu tive uma experiência com isso, por isso que eu coloquei aqui. Tá bem. Essa condição da roda do excluído, ela foi criada originalmente nos conventos, nos mosteiros, né? E eram aqueles padres ou freiras que não tinham contato com o público. Então existia um cilindro de madeira oco, e esse cilindro girava, e através do ato de girar do cilindro, né, se colocava comida, roupa, o que eles precisavam para viver ali dentro. Posteriormente, isso foi utilizado para deixar as crianças, começaram a abandonar crianças naquele ambiente, crianças que eram rejeitadas, é chamada de roda dos expostos, roda dos enjeitados, né? Uhum. E essas crianças ficavam ali porque
a princípio, aqueles padres ou freiras cuidariam, né? Nem sempre isso acontecia. E isso aconteceu em vários países. No Brasil, começou em Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí ficou um processo social muito complicado, porque isso gerou, por exemplo, filhos e filhas, né, de prostitutas, que eram abandonados lá também. Então, é um processo complicado. E, atualmente, tem alguns hospitais em algumas cidades, e tem um livro, depois uma bibliografia da Coraza, Sandra Coraza, né, que fala sobre isso, a história da infância sem fim, que alguns hospitais ainda recebem essas crianças que os pais querem abandonar, no caso a mãe, por exemplo, e encaminham para adoção, para tudo isso, né? Essa experiência foi numa época em que eu trabalhava na Unicim, e eu fui com a professora Dulce, né, na Evolucim, que a gente foi em Porto Alegre, que era um ambiente de assistência às crianças, uma IC dedicada a isso, né? E aí o pessoal estava, a professora Carla Ullmann também estava presente, né, nesse contexto, e a ideia era ajudar lá no processo da Evolucim, mas tinha toda uma vivência de outras pessoas que essa IC estava atendendo, relacionado a essa condição da roda dos excluídos. E quando eu voltei para casa daquele experimento, eu tive a oportunidade de perceber a assistência extrafísica através da prática da TENEPS, a consciência específica que era enjeitada ou rejeitada, aquele contexto. Então, para colocar essa exemplologia, eu me baseei no ciclo de recomposição grupo kármica, né? Aquele ciclo que é apresentado lá nos 700 experimentos. Tem um verbete também que fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui para você. Curso grupo kármico 5 estágios ou 5 fases, né? E aí a primeira é a interprisão, a segunda a vitimização, a terceira a recomposição, depois a libertação e a policarmalidade. A terceira é essa recomposição, quando a gente começa a assistir as antigas vítimas, né, desse processo. Eu acho que certamente tenho outras relações, já tive umas outras experiências relacionadas a isso no passado. Então é um pessoal que a gente, e não só esse grupo, né? Eu coloquei a roda dos excluídos para chamar a atenção, porque chama dos excluídos, e o verbete é inclusão parasocial. Mas em todos os trabalhos que a gente atua, né, seja profissionalmente, no voluntariado, no ambiente familiar, geralmente a gente está retratando, né, corrigindo os erros que a gente já teve. Por isso que eu coloquei como recompositiva. A policármica, que aí já é mais amplo, né, no caso dos serenões, patrocinando a inclusão através da transmigração, né? Agora, a outra condição, Luci, que você tinha perguntado, era segundo aspecto da culturologia, né? Isso. A cultura da inclusão do parapsiquismo lúcido interassistencial na cotidianidade. Isso. Isso é começar a aplicar ou a trabalhar com energias, com processos de assim, de desassim, de acoplamento, se você quem já é tenepsista, né? Através das práticas da TENEPS, começar a assistir mais as pessoas com as quais convive, situações em que a gente às vezes não foi bem interpretado, ou que a gente errou mesmo, situações em que foi solicitada assistência, a gente começar a treinar. Esse é um processo paulatino, gradativo, né? Aos poucos, a gente vai melhorando isso, às vezes errando um pouco, às vezes corrigindo esse erro, né? Esses erros, mas começar a vivenciar de fato isso, vai encontrar com alguém, vai exteriorizar energia, sentir uma sinalética energética, por exemplo, um aspecto que eu consegui inserir sentiu qualquer sinal energético parapsíquico e imediatamente começa a mobilizar as energias. Então, são situações aparentemente simples, mas que exigem uma reciclagem profunda, íntima, no sentido de disponibilizar mais o parapsiquismo para assistir, para ajudar, né? Parabéns pela teática. Obrigada. Estou com 7 meses de TENEPS e durante meu dia sinto vários acoplamentos densos na região da testa. Tento elevar meu padrão pensênico e às vezes até converso mentalmente com as consciências. Estou conseguindo bons resultados usando essa técnica. Minha dúvida é se estou sendo isca assistencial consciente ou esses acoplamentos ocorrem devido aos meus pensamentos ainda não serem bons. Não, isso aí é o desenvolvimento natural da TENEPS. Vai se firmando com a situação, caminha com o problema. Enquanto você estiver sentindo bem com o assunto, não tem nada. Eles estão ajudando. Isso aí é um amparador que está te ajudando.
Vale a pena ver. Ô, companheiro, só tem aqui uma coisa que eu não entendi. Aqui, ó, não entendi isso. Estava vendo aqui, ver se isso é itálico. Sim ou não? Está em itálico, né? Na exemplologia, não é isso? Sim. Ver se isso, saber só se isso é itálico ou não. Ah, você quer que tire o itálico, você está certo. O mais tem tudo aqui já. A remissologia também, senhor? Já tem tudo aí. Tem 17 ao todo, viu? De revisão. Professora Ana, está ouvindo? Alô? Primeiramente, o verbete altamente assistencial chamou atenção para esse aspecto. Eu queria perguntar aqui na disciplinologia, como é que você vê a questão da politicologia e da cognosciologia? Por que você não colocou, como é que você, se você aceita essa sugestão de incluir a politicologia ou parapoliticologia nesse tema? Inserir qual? Parapoliticologia. A parapoliticologia? Eu acho que esse tema é extremamente político, né, também. Não, mas aí seria uma outra seção? Não, na interdisciplinologia, você incluir, na página 40, esse item aí, a parapoliticologia, porque o tema é inclusão... na interdisciplinologia, desculpe. E a cognosciologia, porque não há inclusão também sem um aspecto cognitivo. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho... aqui já tem... Porque tem... Paradireitologia já está aqui, né? Eu acho que... Só se você estiver pensando assim, você está pensando nas políticas extrafísicas, alguma coisa assim, acho que paradireito já envolve isso, né? Parasociologia... Oi? Porque tem a seção politicologia específica, né? Sobre isso. Entendi. Eu acho que já... E a conviviologia, como é que fica aí? A conviviologia está embutida na sociologia, na parasociologia, né? Que é mais ampla. Entendi. Por isso que eu achei que ficava melhor assim. Tudo bem. Em sociometria. Obrigado. Síndrome da subestimação do intermissivista inadaptado, na sindromologia, página 40. O intermissivista inadaptado, terceira linha, quarta linha, vítima da síndrome da subestimação. São dois verbetes. A síndrome da subestimação é o estado em que a pessoa desvaloriza ou menospreza algum valor, investimento ou aporte proexológico e que vai comprometer a realização da proexis. Aí vejo que alguns intermissivistas inadaptados que não retomaram, às vezes, a proexis, ou que mesmo os que retomaram, mas às vezes esse desvio ou tempo que a pessoa ficou fora é em função dessa desvalorização, dessa subestimação. Não valoriza as companhias, não valoriza, às vezes, a oportunidade, a facilidade, o excesso de facilidade, às vezes, né? A pessoa acha aquilo natural, normal. Então, com isso, não valoriza tanto, deixa, perde a oportunidade, vai para um desvio, né? E acaba passando por essa condição de inadaptação. Ana aqui. Na principiologia, você coloca o princípio da reciprocidade. Na página 38. Gostaria que você falasse a respeito. Um minutinho. Tá, obrigada. Na página 38, principiologia, o segundo item. Esse princípio da reciprocidade é a condição da gente atuar
da forma como a gente espera que atuem conosco. Então, por exemplo, na condição da inclusão parasocial, às vezes a gente quer ser incluído em um determinado grupo, ambiente, mas tem uma série de dificuldades de incluir outras pessoas também, em grupos, situações que a gente participe. Então, basicamente, é conviviológico esse princípio, né? Ele vale também, por exemplo, na diplomacia, né, dos países, existe esse princípio também. A forma como as tratativas diplomáticas, diplomáticas, né, de um país em relação ao outro, elas geralmente dão um tom da reciprocidade, como o outro país vai atuar. Observe a gente aqui morando na tríplice fronteira, né? Tem alguma situação mais rígida, às vezes, na Argentina, imediatamente aí na fronteira brasileira também aquilo é utilizado. Ou não, ou o contrário, né? Agora tem até uma condição bem avançada nisso, né? Que é a primeira vez que os dois parques nacionais, né, do Iguaçu, o daqui e o de Porto Iguaçu, vão fazer uma divulgação conjunta, né? Folders conjuntos, né? Vão começar a trabalhar em conjunto para divulgar os dois parques. Então isso é inédito aqui também. Ana Flávia, letra B. João. Desculpa, Ana Luísa. Chamei de Ana Flávia, desculpe. Na fatologia, quarta linha de baixo para cima, a distopia social refletindo o caos e a exclusão sociais e desencadeando as reciclagens existenciais forçadas. Você pode falar um pouco a questão das reciclagens existenciais forçadas? Forçadas pelas injunções, pelo contexto específico que não oferece outra alternativa. A distopia social é um verbete que fala de ambientes, cidades, comunidades que são muito degradadas, vivem numa condição de bagunça, de anomia, muitas vezes, total. Então, nesses ambientes, geralmente é chegado um ponto que começa um processo de mudança, de melhoria, de reurbanização. Nesse sentido, seria uma reciclagem existencial forçada. Chega num nível tal de incivilidade, impossível de viver naquele local, em que algumas atitudes são tomadas. Nosso exemplo lá também, né? Chega num contexto, às vezes, mais drástico, que algumas medidas são tomadas, de segurança, por exemplo, as pessoas têm que se integrar mais, e é uma reciclagem existencial forçada, né? É aquele ambiente que um outro evento interferiu, ocorreu, e obrigou aquele grupo a mudar as posturas, a conduta. Por isso que é reciclagem existencial, é de fora para dentro, né? Não, que eu vi o forçado ali, eu pensei assim, bom, se a pessoa, o incomodado que se retira às vezes, né? Tem gente que não vai reciclar mesmo nas piores condições. Sim, não, deve ter, mas aqui não é essa ideia. Aqui é assim, a melhoria do ambiente externo, do contexto social externo, leva as pessoas a novas reflexões, a mudança de postura, comportamento, é nesse sentido. Obrigado. Ana, aqui na legislologia, essa lei de diretrizes e bases brasileira, como que ela ocorre? Parece que existe alguma deficiência aí nesse processo. Ela foi reformulada, eu vi 3 ou 4 vezes, não me lembro agora, né? A mais recente, ela que vai dar as diretrizes de todo o funcionamento da educação, né, do Ministério da Educação, em termos de políticas de educação no nosso país, né? A última versão é de 1996. E eu coloquei aqui, porque essa de 1996 é a mais atual, né? Porque ela já incluiu a educação de jovens e adultos, né, chamada EJA, que é um processo de inclusão também social, que antes não era previsto. Então, já colocou políticas que possam facilitar essa educação de jovens e adultos. Parece que eu não li nada a respeito, mas assim, na imprensa alguma coisa que eu vejo. Existe alguma deficiência? Sim, tem vários aspectos que não são os ideais. Eu coloquei em função do contexto de inclusão, porque ela acrescentou grupos que antes não eram privilegiados pelo aspecto da legislação, especificamente os jovens e os adultos, né? Mas ela tem várias deficiências, várias falhas, tem debates toda hora em função disso. O importante é que é essa lei que dá as diretrizes para a condução do processo educacional no país. Então, é até interessante, né, a participação maior, né, da população para a melhoria do que ela tem de deficiência,
que não está muito correto, tem várias especificações, isso é bem fácil de acessar isso na Essa internet. inclusão social dela abrange mais o que? Ela estabelece, por exemplo, às vezes, diretrizes para instituições públicas que vão comer, colégios públicos, por exemplo, que vão começar a oferecer no período noturno aulas para adolescentes, especificamente desse aspecto que eu estava estudando, né? Para adolescentes e adultos que já deixaram a escola há muito tempo e não conseguiram completar o ensino fundamental ou o ensino médio. Então, ela vai remunerar os professores, vai estabelecer, né, que esse professor vai ser remunerado para dar essas aulas. Então, ela... sim, o Otávio está lembrando que ela incluiu também, isso eu tinha esquecido, uma item específico para que as escolas públicas comecem a dar mais atenção aos superdotados. Por isso que eu coloquei a inclusão dos superdotados. Né? Às vezes, geralmente se fala no infradotado, ou na pessoa que tem mais dificuldade, ou tem algum tipo de deficiência, mas tem o superdotado também, que geralmente tem muita dificuldade de inclusão social. E essa lei de diretriz de bases nova, ela prevê também mecanismos para ajudar ou para escolas oferecerem educação especial para esses estudantes. Tá, ok, obrigado. Hein? Ana Luisa, aqui en el B, Culturologia, página 41, a quinta exemplo que você põe de exclusão, a exclusão socioeconômica, o último parágrafo que diz, depois de explicar, no qual as pessoas resumam sem possibilidade de mudança social. E eu pergunto, uno pode resumar no mesmo país, mas também em outro? Sim, pode. Se você está falando a exclusão socioeconômica da Índia, né, do sistema de castas. Sim, a pessoa pode sair de lá, pode ir para outro local, dar uma banana técnica e ir embora, pode fazer isso. Mas se a pessoa não faz, eu quero dizer assim, que já existe um sistema organizado, estratificado, em que se o indivíduo nasceu naquela classe social, a tendência é que essa pessoa tenha mais dificuldades, sofra preconceito, nesse sentido, né? Claro, se fica no mesmo país, claro, óbvio que tem as mesmas... Sim. Mas é muita gente que ainda fica, né? E ainda passa por isso. Por isso que eu coloquei... Bilhões. Obrigada, Ana Luísa. Oi, Ana. Oi, Cecília aqui no ar, tudo bem? Ali nas inclusões escolar e profissional, eu estava lembrando, não sei se seria interessante incluir, a própria questão da escola laica, porque a escola laica ela é inclusiva, mas tem o paradoxo também de excluir, no caso, símbolos religiosos. Então, tem um paradoxo aí que é discutido. E também no ambiente profissional, a questão das empresas que já hoje em dia evitam fazer oração ou ter crucifixo, como antigamente muitas empresas faziam isso, tinham isso dentro das empresas. E hoje em dia, valorizando também essa questão inclusiva de ter pessoas diferentes, elas estão cada vez mais abolindo isso. Então, a gente poderia falar da empresa laica também, né? Dentro do ambiente profissional. Não sei se seria interessante, talvez, abordar, porque também tem organizações que até já adaptam cardápio vegetariano, que já tem uma série de ações favoráveis à inclusão de pessoas com diferentes tipos de preferência, de abordagem e tudo mais. Eu acho que a escola inclusiva já inclui isso. Já é uma escola que já vai lidar, porque é uma definição, uma palavra mais ampla, né? Ela já vai lidar com várias religiões, com várias culturas, com tudo isso. Em ambientes, né, que você tem populações mais multiculturais, isso é mais presente, né? Não sei se precisaria colocar a escola laica aqui, porque o contexto é colocar que inclui, independente da situação, porque senão fica com receio de fazer o contrário, né? Reforçar muito o ato de tirar a religião, aí vai parecer que está no outro extremo, excluindo também quem tem alguma religião. E a escola laica, ela pode ter, e tem, né, vários alunos, estudantes e famílias que têm religiões diferentes também. Isso. Tem todo tipo, né? Tem o agnóstico, tem o que tem. Então, achei que era interessante deixar religiões e culturas, né? É interessante deixar, eu achei isso. Agora, da empresa, eu não saberia como colocar de uma forma mais ampla, né?
Porque empresa laica não é algo assim comum, né? A expressão. Não, nem existe essa expressão. Não existe Eu estou isso, falando agora, mas é que já existe essa abordagem de não ter mais a questão do culto religioso dentro do ambiente empresarial, para evitar. Mas são só sugestões. Deviam ser poucas as empresas que faziam isso, né? Não é muito comum, né? Mas está aumentando. E o que de ter oração e tudo na empresa, muito. Sim. Então eu vou pesquisar isso, eu não sabia. Isso ainda ocorre muito. E aí todas as pessoas que estão naquela empresa têm que se sujeitar. Mas em cidades maiores, assim? Sim. Então tem que pesquisar mais, que eu estou por fora também. Mas são só sugestões aí dentro do tema que eu lembrei, né? Eu achei interessante. Obrigada. Parabéns, está ótimo. Não, muito obrigada. Muito bom. Vou colocar assim. Ana Luísa, Osvaldo aqui no A, acima. Sim. Eu estava relacionando 2 pontos que eu estou lendo aqui. Um deles é justamente aqui na 5ª linha da fatologia, de cima para baixo, que diz as comunidades em estado de vulnerabilidade social, certo? E estava relacionando esse ponto com as exclusões que você cita na página 41. Eu te pergunto, esse estado de vulnerabilidade social que você cita na fatologia, quais são os fatores que caracterizam, no teu critério, esse estado de vulnerabilidade e que relação pode ter com o ponto que está nas exclusões? Essa expressão ela não é minha, ela já existe. De comunidades em estado de vulnerabilidade social, dentro da sociologia, é uma parcela da sociedade que se encontra em algum processo de exclusão social. E essa exclusão social ela é bem ampla. Ela pode estar vinculada desde as comunidades mais pobres, que não têm acesso nem a saneamento básico, até a condição, por exemplo, da exclusão digital. Então, existem algumas cidades que já começam a fazer programas, né, nas favelas, em algumas comunidades em situação um pouco melhor, de ensinar informática, de permitir o acesso à internet. Existe até um programa chamado GESAC, né, que é do governo brasileiro, para tentar disponibilizar a internet gratuita, acesso à banda larga e tudo, para populações mais carentes do ponto de vista financeiro. Então, esse contexto de vulnerabilidade social é algum tipo de fragilidade que aquele grupo específico experimenta. E isso varia de país para país, de população para população, mas é um contexto bem amplo, assim, né? De alguma forma, em função dessa fragilidade, aquela população é excluída, seja dos benefícios da tecnologia intrafísica, de uma saúde melhor, até agora a internet, né, é mais sofisticado, mas já é mais presente, né? Nesse sentido. Não sei se respondi ao que você estava querendo. Tudo bem, muito obrigado. Eu acho que o processo de inclusão não pode ser esquecido aqui, que já se falou, já vamos para 1h45 falando de inclusão. Então eu queria lembrar, vamos incluir os cachorros da Vasse, as borboletas do Roberto Greve, as orquídeas do Ari, sabe, os macrossomas da Sônia, a calopsita, as coisas da Mercedes e os gatos lá de casa. Aí eu fico mais satisfeito com essas inclusões. São mais generalistas. Hein? Também as plantas do Roberto. Paulo, isso eu queria... Pode ser. Eu queria perguntar, eu tinha colocado na elencologia, anteriormente, eu tinha colocado esse povo todo, assim... Não tinha colocado isso, mas tinha colocado a inclusão dos vegetais não, mas eu tinha colocado sub-humanos, né? Mas você acha que vale a pena colocar? Eu pensei em colocar na elencologia os sub-humanos, mas é muito, né? Pensei em colocar, para poder inserir esse povo todo, Tudo é. Foi só assim, aqui geral, tem 7 tipos. Não. Aqui tem 7 tipos com os devidas personalidades responsáveis. Ana, aqui na letra B, aqui Mariana, na página 43, na filmografia, você podia relacionar esse filme primeiro aqui, nenhum a menos, com o título do verbete? Com a inclusão? Você já assistiu esse filme? Não, ainda não. Posso contar a história? Então, sim. É na China, no interior da China, numa comunidade bem precária, tem um professor com a sua turma de alunos, né? E ele teve que fazer uma viagem, teve que sair.
e não tinha quem o substituísse. Então ele chamou uma menina, 13, 14 anos, para dar aula para as crianças menores ainda, enquanto ele estivesse ausente. E aí um desses meninos, isso é logo no começo do filme, por isso que não tem problema eu contar, né? Nessa história, um dos meninos fugiu, porque ele foi ajudar a família a ganhar dinheiro, ele foi para uma cidade maior. E o filme conta a saga da professora, que é uma menina, atrás desse aluno, porque ele teria que voltar, o professor, que é o regente, né, daquela turma, com todos os alunos ali, não poderia ter nenhum a menos. Então é interessante a história. Tá, obrigada e meus parabéns pelo verbete. Obrigada. Ana, letra B. Aqui. Eu estava lendo e me chamou bastante a atenção o enfoque, assim, bem de para-direito mesmo, que você tem, né, no Holopensene do verbete. E como é que foi assim, a ideia de fazer? O que te levou a escolher esse tema? E como foi essa experiência aí? Você já falou isso, né? Já deve ter falado. Esse verbete, a Ivone, a professora Ivone, falou que o verbete dela era um avô. O meu é avó, porque há muito tempo eu perguntei para o professor Valdo se poderia fazer, uns 4 anos, a inclusão parasocial. Então é muito antigo, só que eu nunca mexi. Comecei a mexer agora que os verbetógrafos começaram a apresentar os seus temas. E eu comecei a pensar em escrever em função da experiência em Porto Alegre, lá da Roda dos Excluídos, eu comecei a estudar. E é por isso que eu fiz. E aí, nesse período, como tem muitos anos, eu comecei a trabalhar, voltar, a itinerar mais, a trabalhar com mais gente. E eu fui tendo mais vivência relativa a isso. Eu vi que é muito importante. Mudei meu paradigma em relação às consciências. Eu tinha uma análise minha que eu incluía muito pouco na minha pensionização, uma preocupação, uma assistência maior. As consciências também estavam me incomodando. Aí eu comecei a reciclar isso, a mudar isso. Então, aí por isso que demorou também tanto tempo. E na efeitologia, o primeiro efeito do conservantismo impedindo a inclusão parasocial. Eu gostaria de entender um pouco melhor para destravar os meus conservantismos aí. Conservantismo aqui, nesse contexto, os pontos de vista ou as ideias muito definidos que a gente já tenha, principalmente sobre as pessoas ou sobre os tipos de relação que a gente estabelece, tentar manter a cabeça mais aberta para situações originais, situações que a gente desconhece. O primeiro aspecto, eu acho, é admitir que a gente não sabe tudo, né? Que a gente não tem certeza de tudo. Outra coisa, as pessoas têm, dentro da paradireitologia, o direito de mudar a hora que elas quiserem, assim como a gente também. Então, isso traz mais pacificação, mais acalmia, a gente consegue assistir mais. Obrigada aí. E a gente é vizinha, nós moramos no mesmo condomínio. O meu verbete, que também já está ficando bisavô, é o livre-arbítrio. Então, ele tem bastante relação com esse destravamento. Então, daqui um pouco, professor Valdo, acho que até o final de 2011 ele chega aqui. Menos, né? Menos tempo. É o livre-arbítrio, né? Demora 4 anos, né, Loimara? Menos. Ela está fazendo crescer o bolo, ela está pondo fermento. Agora, eu quero dizer que eu tenho feito muito esforço para fazer a inclusão dos meus assediadores na minha vida, de uma maneira normal. Isso não envolve nada de vocês. Eu estou falando que não envolve nada de vocês, não. Estou falando meus assediadores particulares, aqueles que são meus, e que eu prezo com muito carinho, tá certo? Faz parte do serviço. E não tem nada a ver com vocês, tá certo? Isso é uma confissão pública. Né? Alô, Ana? Ana Luísa, agora acertei, viu? Neosinapsologia ali. Assistência diligente aos dramas de consciência do assistido, gerando neosinapses para-humanitárias no assistente. Isso tem a ver também com o desenvolvimento de empatia, a capacidade de empatizar com o outro? Sim, a pessoa ficar cara a cara com uma situação dramática, complicada, que você mesmo nunca vivenciou. É a outra pessoa que está vivenciando. E aquilo necessita algum tipo de atuação, de assistência, e você vai tentar ajudar com o que você tem. O que você puder. E vai aprender a partir do drama alheio.
Oi? E vai aprender a partir do drama alheio. Vai aprender tentando ajudar a pessoa com o que você tem de recurso. Aí vai começar a ajudar. Naquele ato de ajudar, ajudou como pôde. Terminou aquela situação, você reflete sobre aquilo. E aí começa a criar a neossinapse, né? Começa a criar uma outra forma de pensar. Começa a refletir, né? A partir da realidade do outro. Até desenvolver técnicas, né? De assistência. Aí vai começando a querer, eu vejo, qualificar os seus próprios recursos para ter um arcabouço melhor, mais técnico, mais competente, para poder ajudar mais. Mas aí a gente tem que ir acumulando as vivências, né? Uma por uma. Pelo menos esse é o esforço que tem tentado fazer. Vocês ainda têm 2 minutos ainda, pode falar. Qual a inclusão que falta? Eu só sei que ela deu um banho de docência hoje aqui. Muito claro, muito firme. Você estudou bem. Também são 8 páginas para vocês levar para casa, né? E pensar. Eu estou agora levar para casa com anotações, porque todo mundo acabou anotando. 8 páginas é muita coisa. Já pensa bastante aqui. Tem muito material para reflexão. Eu quero agora os próximos 50, tá certo? Você vê o que você faz. E você, não esqueça, você está aí do mesmo jeito. Pois é, eu estou esperando isso aí. Ela já abriu o caminho, não é isso? Gente, então, muitas graças e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 34 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 5 recados. Luiz e Evelyn, Festival de Inverno, João Paulo com 5 BAE, Alexandre Biocam, Rose e Beth, técnica mais 1 ano de vida, Igor, pesquisa TENEPS. E antes Eliane vai falar sobre os amigos enciclopédia. Boa tarde. A gente quer convidar todos os tertulianos e teletertulianos a fazerem a sua inclusão no programa Amigos Enciclopédia. A gente não pode perder, né, esse gancho com esse verbete excelente da professora Ana. Então, inclua-se, venha fazer parte desse mega empreendimento, sendo um mantenedor da enciclopédia. E se você se incluir ainda no mês de julho, você concorre a uma vaga no curso 40 Manobras, agora de 22 a 25 de setembro, e também a um livro. E no domingo, dia 31, vai haver o sorteio mensal dos amigos, onde também vai ser sorteado mais uma vaga no curso 40 Manobras, um curso ECP1 doado pelo IPC e mais um livro. Então, todos incluídos. Obrigada. Quem quiser se incluir também, final de semana, na Festival de Inverno, né, a gente já está aproveitando e convidando também. Pode levantar aqui, Evelyn. Evelyn vai falar um pouquinho do teatro que vai ter hoje à noite, a peça, mas convidar todos, nós vamos ter várias atrações também, como foi no primeiro festival, esse é o segundo, né? E com comida, passeios, festa, quem gosta de dançar, desenho, talentos, tá ok? Então todos convidados hoje, começa a roda de memória com o seu Franz, às 3 da tarde, e termina domingo à noite. Boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar o convite para assistirem o espetáculo Gênesis, hoje às 7h30 no Discernimento. Trata-se de uma releitura contemporânea de mitos e tragédias gregas, que se perpetuam através da história. Gente, assim como hoje contamos com o Conselho dos 500 e a cultura da participação, baseado no modelo da Grécia, com o projeto da construção da Ágora Cognopolita, nossa companhia de teatro Vida é Sonho foi buscar o modelo grego, enfocando o nascimento do teatro em honra dos deuses, passando pela descrença e a democracia. Eu sou arte educadora, a gente estava falando aqui de educação, né? Os atores desse espetáculo são jovens estudantes que foram inseridos nessa pesquisa, utilizando o teatro como ferramenta de ensino, autoconhecimento, autopesquisa, reflexão, desrepressão e superação, no trabalho coletivo. Então vamos prestigiar, assistir o trabalho desses jovens que se tornaram talentos. Quero lembrar que estamos formando um grupo de teatro com o pessoal daqui. Maiores informações comigo ou com a Vivian no Discernimento. Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, eu venho para falar do curso com 5 Baia do Conscienciograma, que vai acontecer em agosto, agora, no dia 5. É um curso promovido em parceria Conscius e CAEC. Ele é realizado aqui, ali no prédio das Dinâmicas. O curso, no dia 5, é uma sexta-feira, tem início às 3 da tarde, depois da tertúlia, com 10 vagas. E quem é aluno do curso Inteligência Financeira e Proexis, que é um curso EAD, mas os participantes têm direito ao desconto especial, é só falar na secretaria na hora da inscrição. O curso com 5 Baia é realizado mensalmente pela Conscius aqui no CAEC, e se você tem planos de vir aqui para a Foz e quer fazer esse curso, se informe com relação aos nos próximos meses. É só ligar para a recepção do CAEC e eles informam as datas. Então, com 5 Baia do Conscienciograma, dia 5 de agosto, sexta-feira. Maiores informações no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Sinvex, eu estou aqui para convidá-los a participar de uma caminhada bioenergética, da Biocan. Ela vai acontecer agora no sábado, às 8 da manhã. Então a saída vai ser ali na entrada do Discernimento. Tá? A Biocan, para quem nunca fez, é uma atividade ao ar livre de caminhada e também de exercícios bioenergéticos. É muito interessante e vale muito a pena. Então os interessados se dirigem diretamente às 8, a entrada do Discernimento, a inscrição é R$30 ali no local. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para o teletertuliano participar, né, do curso da aplicação da técnica de mais um ano de vida. Principalmente aqueles interessados em acelerar o seu processo de reciclagem intraconsciencial. Esse curso ele estará apresentando estudos de caso, resultados de aplicação de técnicas de reciclagem, de aceleração. A Malo, o Loche estará trabalhando conosco também, apresentando hierarquias de projeto, como fazer melhor seu projeto de acordo com a sua faixa etária, o momento evolutivo em que você se encontra. A Rose vai passar mais informações. Olha, o curso de Técnica de um Ano Mais de Vida é um curso modular. Ele vai ter início agora, dia 26 de agosto de 2011, e o término está previsto para o dia 2 de setembro de 2012. O período são 4 encontros, né? O primeiro encontro nós teremos o módulo 1, Momento da Mega Decisão, o módulo 2, Correção de Rotas, módulo 3, Motivação Racional e módulo 4, Meta Existencial Final. Então, portanto, durante o curso dá para quem quiser aí aplicar a técnica do ano mais de vida, inclusive fazer a avaliação dos resultados de reciclagem a partir da aplicação da técnica. As inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC, as informações pelo telefone 45, que é o código de área, 3525-2652, ou pelo e-mail contato@apexinternacional.org. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui mais uma vez para lembrar aí da participação na pesquisa online sobre a TENEPS. Lembrando que agora restam 3 dias, né? A pesquisa se encerra aí no domingo, dia 31 de julho, até meia-noite. Então a gente convoca aí todos os tenepsistas que não se auto-excluam, né? Que se incluam aí dentro dessa pesquisa, que pode ser encontrado o formulário e todas as instruções detalhadas no site do CAEC, na página principal, na parte central inferior. Então é só a pessoa clicar lá, escolher sua língua e ler todas as instruções, imprimir o formulário, responder no papel primeiro para não ter nenhum tipo de dúvida na hora do preenchimento online, e depois ela retorna ao site e transcreve aquilo que ela respondeu no papel para o site, que aí nós conseguimos arquivar no banco de dados. Tá ok? Muito obrigado, a gente agradece a atenção. O verbete eleito para amanhã é Técnica do Algoritmo, especialidade Algoritmologia, autor Rômulo Silva. Obrigada e boa tarde a todos.